Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima terça-feira para todos nós, uma ótima terça-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos e veterinários. Estou aqui nessa terça-feira, né, especificamente porque teve esse monte de feriado. Ontem no Brasil ainda foi Tiradentes, né? Então eu resolvi aparecer terça-feira, né? As nossas conversinhas é segunda, quarta e sexta, né? Mas a gente tá numa semana um pouco diferente. Bom, gente, todo mundo perguntando para mim, Elura, doutor, pelo amor de Jeová, explique sobre o Elura, se realmente ele é tudo aquilo que promete, o que os estudos falaram, mostraram, o que os artigos científicos relatam, citam, né, o que foi que viram. Então, hoje nós vamos conversar sobre o Elura. O Elura, ele foi lançado no Brasil mês passado, março de 2025, nós já estamos em abril de 2025, então tem um mesinho aí de Elura no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o Elura, ele foi lançado em 2020, não esquecendo que o Elura é para gatos, tá, gente? O Elura é para gatos. Aqui nos Estados Unidos, nós também temos o Entice. O Entice é para cães. É a mesma coisa do Elura, só que o Elura é para gatos e o Entice é para cães, tá? Tem a mesma composição, tá bom, pessoal? Tem a mesma composição e eles dois, né, ali são abridores de apetite, tá? Elura para gatos e Entice para cães. O Entice, gente, ele foi lançado aqui nos Estados Unidos em 2017, né? Então, nós temos aí 8 anos de Entice, nós temos 5 anos de Elura, aqui nos Estados Unidos, e no Brasil, né, vocês têm aí um mesinho de Elura, tá? Então a gente vai conversar sobre todo o funcionamento, né, como que o Elura funciona dentro do animal, tá, gente? Vai servir para o Entice também, mas eu vou ficar falando de Elura aqui, porque é o que foi lançado aí no Brasil, tá? Mais uma coisa, não vou falar mal do remédio e também não vou falar bem. Eu vou mostrar o fato, mesma coisa que eu fiz lá com o Librela. Tá? Quem quiser ver o vídeo do Librela, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Não vou falar mal, não vou falar bem, eu vou mostrar o fato. E aí você, como tutor, vai ver o que você vai fazer com essa informação, né? Apesar de alguns colegas acharem que tutor não pensa, pensa sim, né? E tem o poder ali de tomar as suas próprias decisões, tá, gente? Uma outra coisa muito importante, que vale ressaltar nesse vídeo, é que qualquer protocolo que o colega for aplicar no seu paciente, ou qualquer medicação A, B ou C, é importante que o médico veterinário oriente, ele só orienta. Ele não decide nada, quem decide é o tutor, ele só orienta. Bom dia. Ele vai orientar, né, sobre as vantagens e as desvantagens, tá? Os efeitos colaterais, segurança, que é tudo que eu vou falar aqui, tá? Já mastigadinho para vocês. Bom, já vamos começando aqui com 2 estudos, tá bom, pessoal? Esse aqui de cima, ele é de 2017, a avaliação da segurança da administração diária de capromorelina em gatos. Esse aqui é de 2017, logo quando foi lançado o Elura aqui nos Estados Unidos, já publicaram esse trabalho, tá? E esse de baixo aqui, ele é fresquinho, de 2024. Tá? Insights sobre a descoberta, eficácia, segurança e aplicações clínicas do agonista do receptor de grelina, vou já explicar, né, o que é tudo isso, a capromorelina na medicina veterinária. Eu não vou ficar me repetindo aqui o que esses estudos concluíram, tá? Eu vou falar aqui agora. A conclusão de todos esses estudos, esses trabalhos acadêmicos que eu li, é que a capromorelina para cães e gatos realmente funciona, os resultados são satisfatórios, tá? Esses animais realmente passam a comer mais e aumentam de peso também, tá? Então, no resumão da ópera desses artigos, os resultados da capromorelina foram satisfatórios. Então, o que eles fazem, né? Eles pegam, por exemplo, 100 animais, né? Então, 50 são submetidos à capromorelina e os outros 50 é um grupo controle. É assim que eles fazem, né? E aí, os dias vão passando, eles vão fazendo a administração da capromorelina todos os dias, e eles vão vendo quais são os efeitos da capromorelina nesses animais, né, que foram submetidos à capromorelina, através dos exames de sangue, então, hemograma completo, perfil bioquímico, né, urinálise, as manifestações clínicas, né? Então, com base em tudo isso, eles viram que realmente teve poucos efeitos adversos, né, que a medicação, ela é segura, tá, gente? Eu tô deixando as fontes aqui para vocês irem lá ler, tá? Porque não dá para ficar me esmiuçando cada artigo aqui, senão eu vou sair daqui nunca mais, tá bom? Então, sempre tô deixando a fonte aqui para que vocês leem e tirem as próprias conclusões, tá bom?
E também eles fazem eutanásia nesses animais para ver o que a capra morelina fez ali depois da necrópsia, né? Então esses animais eles precisam ser eutanasiados para a gente ver a fundo o todo. Nesse trabalho aqui de 2024, eu achei bastante interessante, por quê? Porque mostra pra gente que a capra morelina, ela pode ser usada em pacientes que têm cardiopatias, né? Não só cardiopatias, mas pacientes que têm insuficiência renal crônica, né? E outras comorbidades crônicas que fazem esses animais perderem o apetite. Tá? O Elura, ele é bastante claro, né? O Elura, ele é usado para pacientes que têm emagrecimento progressivo, né? Pacientes que não têm apetite, né? E principalmente para pacientes que têm insuficiência renal crônica, porque o paciente renal crônico, gente, ele não tem apetite, ele está cheio de lixo metabólico, né? Então ele não sente fome, ele está doente, né? A máquina de néfrons está morrendo progressivamente de uma maneira muito devagar. Então, esses animais não sentem apetite, que vai ficando lixo metabólico, então a gente bota a capra morelina para dentro para ver se abre esse apetite, né? Então, ele se mostrou muito eficiente em pacientes que têm insuficiência renal com relação a abrir o apetite. Mesma coisa para os pacientes que são cardiopatas, né? O paciente cardiopata, gente, ele também não sente apetite, tá? Ele não sente fome, ele não quer comer. Eu tenho pacientes cardiopatas aqui que, só por Deus, não sei como é que estão vivos. Porque come um pedaço de frango num dia, aí come um baguinho de arroz no outro dia, aí come uma fruta, uma melancia no outro dia, né? E tá brincando, tá lindo, mas não come, né? Não come, não sentem apetite. Por quê? Porque o coração ele não consegue bombear a quantidade de sangue, né, adequada para todo o corpo para ele ter um bom funcionamento. Então esse animal cardiopata, alguns, né, logicamente, mais na fase avançada, ele já fica um pouco mais lento, mais letárgico, né? Então aí não sente fome. Ele não sente fome. Então, para pacientes cardiopatas, também foi muito eficiente, porque o apetite desses animais voltaram, né? E é horrível ver o tutor, né, ali desesperado, não saber o que fazer quando os seus próprios animais não sentem fome, não quer comer nada. Então, a capra morelina, ela veio para prevenir também a caquexia que essas duas comorbidades trazem ao longo do tempo. Tá? Então a capra morelina, além de mexer no apetite, né, estimulando o apetite desses animais, ela também mexe no metabolismo do animal para que haja um crescimento de massa muscular, um crescimento de músculo, entendeu? Então ela estimula o apetite e aumenta a massa muscular desses animais, tá, gente? Que é o que essas duas comorbidades, entre outras também, tá, gente? Só tô falando aqui dessas duas porque é o que o artigo estava trazendo pra gente. Tá? Mas outras comorbidades que faz o animal ter uma caquexia, né, um emagrecimento severo progressivo, ela também faz com que essa massa ela não diminua, né, mantenha ou ganhe, né? Cada corpo é de um jeitinho, tá bom? Então no próximo story eu vou mostrar pra vocês como é que é a capra morelina por dentro, como é que ela age por dentro. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Antes de vocês prescreverem a capra morelina, estejam certos de que você sabe com o que você está lidando, tá? Não adianta prescrever a capra morelina e não saber o que está acontecendo dentro do corpo do animal, tá? Porque ele vai voltar com o apetite e aí você mascara o problema. Não queremos isso. Tudo bom? Não queremos isso. Então, o médico veterinário que for prescrever, prescreva com responsabilidade. Tá? Doutora, o tutor chega, doutora, meu animal não quer comer, tá? Vamos ver o que ele tem. Vamos investigar a causa, tá? Eu já sei o que é, já descobri o que é, beleza. É claro que nem sempre a gente faz o diagnóstico ali no dia, tá, pessoal? A gente não faz o diagnóstico ali no dia. Então, muita prudência, muita responsabilidade ao prescrever, porque você pode mascarar o problema, esse animal volta a comer e a doença que você nem sabe que ele tem lá dentro do corpo dele vai avançando. Entendeu? Aí o animal nem morre de fome, ele morre da doença que você não investigou. O controle do apetite é uma complexa combinação entre hormônios, nutrientes e sinais neurais. A grelina é um hormônio natural com múltiplas funções, incluindo a criação de sensação de fome e controle de energia. É produzida no estômago em resposta ao jejum, e de lá, a grelina viaja pela corrente sanguínea para o cérebro, estimulando a atividade dos neurônios orexígenos. E isso aumenta o apetite. A grelina também leva à liberação do hormônio do crescimento, GH, a partir da glândula pituitária. O hormônio do crescimento, GH, promove a liberação do fator de crescimento semelhante à insulina IGF-1 pelo fígado, o que estimula o ganho de peso.
Além disso, a grelina, o hormônio do crescimento e o fator de crescimento IGF-1 também podem estimular o crescimento da massa muscular. Elura contém capromorelina, que imita o hormônio natural grelina, conhecido como hormônio da fome. Elura é administrado por via oral e viaja através do corpo até chegar ao sistema nervoso central, estimulando os neurônios orexigênicos para aumentar o apetite. Ao mesmo tempo, atua no hipotálamo para estimular a liberação do hormônio do crescimento GH e, por sua vez, estimula a produção do fator de crescimento semelhante à insulina IGF-1 pelo fígado, sustentando o ganho de peso. Ou seja, a ação de Elura vai além do estímulo do apetite. Viram aí, né, gente? Muito legal quando a gente vê o metabolismo todo da medicação acontecendo dentro do corpo do paciente, né? A gente sente até um pouco mais de segurança, né, na medicação, porque agora a gente está entendendo o que ela faz por dentro, o que ela vai fazer com o meu gato, o que ela vai fazer com o meu cachorro, né? Então, só aqui no resuminho da ópera, gente, vocês viram ali que quando o animal ele tá em jejum, né, nós, né, cão e gato, temos um hormônio chamado grelina. Então, quando está em jejum, essa grelina, que é produzida no estômago, né, ela vai ser liberada. Só que como esse paciente ele não come, ele está sem apetite, né, está doente com alguma coisa, o que a gente faz? Não tem a produção da grelina ali, então a gente coloca a capromorelina para dentro, entendeu? Aí ela vai fazer todo esse caminho que vocês viram aí, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Até fazer com que esse animal sinta o apetite de volta, né? Não só sentindo o apetite, mas também aumentando de peso e massa muscular também. Bom, vamos aqui a um outro artigo científico, tá, pessoal? 2017 também. A solução oral de capromorelina, que eles estão falando no caso do Entice, para cães, né, aumenta o consumo de alimentos e o peso corporal quando administrado por 4 dias, tá? Em beagles, em cães beagles saudáveis, adultos, em um estudo randomizado. Gente, esse estudo aqui eles fizeram apenas por 4 dias, tá? Só para ver os resultados nesses 4 dias. Mas a capromorelina, ela pode ser usada continuamente. Tá? Até porque, como ela é usada para pacientes que têm comorbidades crônicas, então é meio que para sempre, né? Então ela pode sim ser usada continuamente. Só estou mostrando o trabalho aqui para vocês que eles fizeram, né, para ver os resultados da capromorelina em 4 dias, tá? E aí o resultado foi esse aqui, a conclusão que eles tiraram. Este estudo corrobora a eficácia da solução oral de capromorelina como estimulante de apetite de cães. O tratamento com a solução oral resultou em aumentos drásticos no apetite, medidos pelo consumo de ração de mais de 60% em comparação com o placebo. O medicamento foi bem tolerado. A capromorelina é o primeiro agonista do receptor de grelina desenvolvido para a estimulação do apetite em qualquer espécie e representa um novo mecanismo de ação para este uso clínico. Tá, gente? O abridor de apetite, que é legalizado aqui nos Estados Unidos, né, tudo direitinho pela FDA, como o abridor de apetite é a capromorelina, tá? O Mirtz aqui, a gente tem Mirtz aqui também, tá? Que é a mirtazapina. A galera aqui, a FDA não aprovou, mas o povo usa, tá? O povo usa para isso, tá bom? Mas ali, direitinho pela FDA, é a capromorelina. Não sei como é que é a situação aí no Brasil, tá? Mas aqui é só a capromorelina. Ah, mas aí tem a ciproheptadina, tem a mirtazapina, aqui tem também. Só que não é aprovado, mas a gente usa. Esse estudo aqui, pessoal, ele é bem gostosinho de ler, tá? Capromorelina, um agonista do receptor de grelina e uma nova terapia para a estimulação do apetite em cães. Então, esse estudo aqui, ele mostrou pra gente não só os efeitos positivos no ganho de peso, no ganho de massa muscular, né, abrir o apetite desse paciente, mas também mostrou alguns bons resultados no trato gastrointestinal e também nos ossos, tá? Estimulando ali a formação óssea, tá? Então, aqui nos resultados, o que eles falam? Essas ações, né, da capromorelina nesses órgãos demonstraram ser benéficos em uma variedade de situações clínicas, né, incluindo a inapetência, a caquexia secundária, a doença renal crônica, insuficiência cardíaca e câncer. Tá, gente? Então, olha aí os benefícios, né, da capromorelina, não só abrindo o apetite, no crescimento muscular, no ganho de peso, mas também em outras searas. Agora sim, vamos falar sobre os efeitos adversos. Gente, toda medicação do planeta Terra tem efeito adverso, tá? Se você olhar na bula a bula da dipirona que você toma, né, tá as 300 páginas lá falando só de efeito colateral. Entendeu? Mas você toma, você não toma, porque você não quer ficar com dor de cabeça, mas você toma.
tá? Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque muitas pessoas pegaram e falaram, quando eu fiz o vídeo do Librela, falando, porque você pegou e falou mal do Librela. Não, amor, eu falei os efeitos adversos e eu falei o que a FDA falou, entendeu? Às vezes quando eu tô falando aqui, gente, eu tô falando português, eu não tô falando inglês. Mas mesmo assim a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não entendo isso, entendeu? Eu não falei mal, por isso que eu começo, gente, não vou falar mal, não vou falar bem, vou botar o fato. E aí você vê o que você faz, entendeu? Então, não esquecendo aqui, gente, que todo medicamento tem efeito adverso, tá? A dipirona que você toma quase todo dia tem efeito adverso, dá uma olhada lá pra você ver, né? Pelo menos na minha época tinha umas 300 coisas lá, entendeu? E coisa horrível. Então, por mais que a capromorelina, ela não tenha os efeitos adversos iguais do Librela, né? Mas tem. E eu vou falar aqui pra vocês. Aí você vai ver, o médico veterinário vai ver junto com o tutor se a capromorelina, ela supera os efeitos adversos. Que aí é o tutor e o médico veterinário que vão decidir juntos. Mas é claro que a decisão final é sempre do tutor. Porque ele é que sabe, o cachorro é dele e ninguém tem nada a ver com isso, é ele que sabe. Tá? Então, gente, já vou botar aqui, pra vocês, os efeitos adversos. Então, vocês estão vendo um monte de efeito adverso aqui. É isso aqui. Tá? Mas, quando eles fizeram esse estudo aqui, para ver os efeitos adversos, eles pegaram 176 animais. Então, vocês estão vendo ali que 118 eles trataram com a capromorelina, né, com Elura, e 59 ficou ali no grupo controle, tá? Então, nesses efeitos adversos que vocês estão vendo, são poucos efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns quando esses animais são submetidos à capromorelina, vômito, hipersalivação, inapetência, letargia. Esses aí são os mais comuns, tá? Por isso que eles estão aqui em primeiro. E vocês estão vendo aqui, olha, vômito. De 118, 35 animais vomitaram, né? Espumaram pela boca, tá? Mas é por causa de náusea ou de reação alérgica, algo do tipo, tá? Hipersalivação, né? De 118, 25. Então, vocês estão vendo que foram poucos animais que tiveram isso aí. Tá? As respostas que eu tenho aqui de colegas veterinários americanos, em sua maioria esmagadora, é que dá tudo certo, né? E quando tem uma reação ou outra, logo passa, né? Porque essas reações adversas, gente, são manejáveis, tá? São manejáveis. Não é como no Librela que o animal nunca mais andou, entendeu? Ou morreu de insuficiência renal, tá? Assiste lá, tá? Não vou repetir aqui não. Vai dar uma briga aqui, Deus me livre. Tá bom? Então, assim, esses efeitos adversos mais comuns, eles são manejáveis, tá? Vômito, hipersalivação, inapetência, letargia, blá. E aí vocês estão vendo aqui que logo abaixo, né, aí vem anemia, desidratação, diarreia, infecção urinária, hiperglicemia, né, e aí vai. E aí vocês vão vendo que vai diminuindo, né? Por exemplo, um animal que tem lesão facial, mas na pele, né? Qual é? De 118, só 6. Só 6 tiveram essa reação. Né? Diabetes mellitus, só 1 teve, né? Insuficiência cardíaca congestiva, aqui, né? Congestive heart failure, um animal de 118. Então vocês estão vendo que, né, as doenças vão ficando pior ali para baixo, né? Mas são poucos, entendeu? Quase nenhum. A ciência, pessoal, trabalha com probabilidades, não vai ter o absolutismo. A sua esmagadora maioria na ciência, ela não é absoluta, tá? Ela é provável. Então, quando a gente está falando de protocolo A, B ou C, ou de medicação A, B ou C, a gente trabalha com probabilidade. Então, se é mais provável ter bons resultados, eu vou usar. Olha a dipirona aí, né? Eu vou socar dipirona na cabeça de vocês. Porque eu vejo muitos tutores, não, mas um teve, eu não quero arriscar. Beleza, o tutor tem todo o direito, né? Tem todo o direito. Mas aí toma dipirona, que tem 300 efeito adverso, e não quer fazer o Elura porque tá com né? Então, só pra gente pensar, tá, pessoal? E eu não tô julgando, não, porque a condição do ser humano é de ser hipócrita, né? Eu também sou hipócrita. É claro que algumas pessoas têm um verniz ali, não é hipócrita escrachado, né? Porque já temos o verniz, mas a condição nossa de seres humanos é de ser hipócritas, mentirosos, né? Algumas coisas ruins aí que a gente tem que aí, né, é só, entendeu? Né? Mas vamos aqui, vocês estão vendo aqui behavior change. Aonde está escrito behavior change, mudança de comportamento, tem um azinho ali, né? Então, aqui nesse estudo, o que foi que eles viram, né? Com relação à mudança de comportamento, eles só quiseram ressaltar, né, que na mudança de comportamento, o animal, o gatinho, né, a gente tá falando do Elura, ele se escondia do dono,
né? Muita dificuldade de fazer a medicação, né, gente? Gato, né? Então é uma ressalva ali que a gente já sabe, né, gente? Que nem um gato gosta de tomar remédio. Isso aí, entendeu? Mas eles viram ali também que quando o gato foi submetido à capromorelina, ele teve uma agressividade, né? E a agressividade que ele teve foi redirecionada para o outro gatinho, entendeu? Ali da família, o outro gatinho que estava ali perto, tá? E vocês estão vendo também, gente, a letra B, aonde está escrito aumento do estágio de doença renal crônica. Bem aqui, ó, stage of chronic kidney disease increased. Então, o estágio da doença renal crônica, né, aumentou. Aqueles pacientes que já têm doença renal crônica, quando fez o uso de capromorelina, aumentou 1 ou 2 estágios, tá, gente? Mas aí vocês estão me perguntando, peraí, doutora, mas o Elura está dizendo que é benéfico principalmente para pacientes que têm doença renal crônica, porque aumenta o apetite, bababá. Pois é, porque aumenta o apetite. Mas o que viram aqui é que também aumenta um estágio, 1 ou 2, ali, né, do paciente renal crônico. Só que aí vocês estão vendo que de 118 animais, né, 10 tiveram essa reação. Só que aqui também no trabalho eles falam bem assim, apresentaram os animais, né, os 10 ali, apresentaram um aumento de 1 ou 2 estágios da doença renal crônica. Porém, não foi possível determinar se a doença renal progressiva era o curso natural da doença pré-existente ou estava relacionado ao tratamento. Isso tem na bula. Por isso que eu falei pra vocês, a nossa conversa precisa ser honesta, tá? Por isso, gente, que não tô falando que a capromorelina é uma porcaria não, tá, gente? Eu só estou fazendo vocês refletirem e questionar. É normal você questionar, não é crime questionar, entendeu? Até pra você formar a sua opinião, se você vai querer usar ou não, tá bom? Então, nem eles aqui nesse estudo, eles souberam se era realmente por causa da progressão da doença ou se era por causa do Elura. Né? Mas eles colocaram ali, just in case, só para caso que, entendeu, dá um BO ali ou outro, tá lá, serve como respaldo para eles do laboratório lá, né? É compreensível, é compreensível. E aí, por isso que eu falo para vocês, o tutor ele vai decidir se ele quer usar ou não, entendeu? E aí, gente, você tem que ver também no que você vai focar mais, né? Será que o Elura ele vai dar mais benefício, né? Por exemplo, vai aumentar o apetite, pode, ninguém sabe, pode dar ruim ali no rim, mas aí, dá para manejar esse rim, né? Porque se você tem um paciente que tem insuficiência renal, você vai fazer com que esse rim não morra rápido. Você vai fazer com alimentação natural, nutracêuticos, né? Outras medicações ali, o que quer que a gente tenha nas mãos de ferramenta. Então, a insuficiência renal, ela é manejável, né? Ela é uma doença lenta, devagar. Tá? Então, é manejável. Ou deixa com fome. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Ou deixa com fome. Aí você escolhe. Eu já peguei vários pacientes aqui, vários tutores que falaram assim, doutora, eu prefiro que o meu animal morra de insuficiência renal, mas eu não quero que ele morra de fome, porque a fome mata rápido, gente. Eu comi, 9 horas da manhã, né? Quando tá às 11 horas, eu já tô morta de fome. Entendeu? Então, acho que fome mata mais rápido, tá? Estou falando isso só pra gente pensar e raciocinar. Tá? Ah, mas eu posso usar outras alternativas? Claro que pode. Nós temos a mirtazapina, a ciprofloxacina, que também tem efeitos colaterais e contraindicações. Bom dia. Também tem. Tá, gente? Isso que eu falo. Tudo que você for escolher, não interessa o que é. Vai dar bom de um lado, vai dar ruim do outro. Então, cabe ao veterinário dizer todas essas desvantagens, tá? E as vantagens, logicamente, também vão ser conversadas, para o tutor ter a escolha de decidir o que ele quer. Ninguém tem que ir nada, entendeu? Ele vai decidir o que ele vai fazer, entendeu? Mas vocês estão vendo que a probabilidade de um paciente ter uma insuficiência renal, uma mudança de estágio, né, num paciente que já é insuficiente renal e tá usando o Elura, a probabilidade é muito baixa. Por isso que eu falei ali para você, gente, ciência é probabilidade. Não, a esmagadora maioria, ela não é absoluta, tá? Nós trabalhamos com probabilidades. Bom, vocês viram lá também com relação a diabetes mellitus, né? Com relação a diabetes mellitus, vocês viram lá que de 118 animais, só um, né, teve essa reação aí, tá? Teve essa reação aí. Então eu coloquei esse estudo aqui, né,
O efeito do agonista do receptor de grelina, capromorelina no metabolismo da glicose em gatos saudáveis, né? Falando do Elura também. Qual é a conclusão desse estudo aqui? Será que aumentou a glicemia, né? A glicose desses felinos quando eles foram submetidos ao Elura? Eles falam assim, em resumo, a capromorelina causou um declínio na secreção de insulina e no controle glicêmico, né? Então não estava mais conseguindo controlar ali a glicemia. Além de um aumento na variabilidade glicêmica, então aumentou, né, a glicemia, no início do tratamento, esses efeitos eles diminuíram ao final de 30 dias de tratamento. Então, se em gatos saudáveis já deu essa variação, e que é normal, tá, gente? Vocês viram ali que depois o negócio diminuiu, né, deu uma melhorada. Será que essa é uma pergunta genuína, tá? Será que é prudente usar a capromorelina num paciente que já é diabético? Já que a gente já tem essas variações, tem um declínio ali, né, na insulina, na secreção de insulina? Será que é prudente? Né? Em gatos saudáveis, sem problema. Vai dar essa variação aí, mas depois, vida que segue. Entendeu? Lógico que você tem que analisar todo o contexto da obra, tá? Todo o contexto da obra. Mas em pacientes diabéticos, é prudente? Né? Será que o paciente com diabetes mellitus também se aplica com a insuficiência renal naquele contexto de eu prefiro fazer o Elura mesmo ele sendo diabético, mas pelo menos ele não morre de fome? Mas será que no caso do diabético, ele comendo, a glicemia vai aumentar? Já o Elura faz a glicemia aumentar ali. Será que nesse caso não mataria mais rápido? Então, pessoal, vocês estão vendo que dependendo do contexto da obra, né, o tutor, ele tem várias decisões a serem tomadas, né? E geralmente eles tomam decisões no momento ali do caos, né? Só que para eles tomarem decisões assertivas e responsáveis, o médico veterinário ele precisa ser responsável nas suas orientações, tá? Porque o tutor ele vai decidir de acordo com o que o médico está falando lá, entendeu? O médico ele não vai impor o que ele quer, ele vai dizer a opinião dele. Olha, eu acho, entendeu? Isso ele pode fazer, tá sem problema. Ele só não pode impor, entendeu? Porque ele não tem que impor sua vontade em tratamento, em que quer que seja. Ele só orienta. Quem decide é o tutor. Gente, eu tô repetindo isso aqui porque eu vejo na minha rotina, tutores tomando decisões, né? Porque médicos estão impondo suas vontades. Não é assim que funciona. Agora vamos ver os efeitos colaterais, né, do Entice. É capromorelina, gente, do mesmo jeito. Né? Mas eu achei um estudo aqui, né, falando dos efeitos colaterais da capromorelina, né, do Entice, tá bom? Então é aquela mesma coisa, separaram ali, né, 244 cães, pegaram 244 cães, né, e botaram ali 171 usando o Entice, né, a capromorelina, e 73 ali o grupo controle. Tá? Então, de 171 animais, 12 tiveram diarreia, 11 tiveram vômitos, 4 tiveram hipersalivação, né? 2 tiveram desconforto abdominal. Então, vocês estão vendo, gente, que sempre os primeiros ali, diarreia, hipersalivação, vômito, desconforto, isso é o que mais acontece, né? Comumente acontece ali quando esses animais são submetidos à capromorelina, tanto em gatos como em cães, tá? E logo, logo se resolve, tá, gente? É manejável, tá? Então vocês estão vendo que os efeitos adversos não é, meu Deus, e agora não tem mais nada, não vou usar. Não são efeitos colaterais de dar medo, né? Medo tem, né? Que o animal já tá ali doente, bababá. Esse estudo aqui que eu tô mostrando pra vocês, esses animais, esses 244 animais, eles já estavam doentes, tá? E eles já estavam sem comer há uns 2 dias aí, tá? Então esses animais desse estudo, o que eles tinham ali? Eles tinham doença gastrointestinal, eles tinham alergia, eles tinham doença dentária, eles tinham doença cardiovascular, eles tinham insuficiência renal, tá? E foi usado o Elura, tá? Mas qual foi a reação adversa com relação aos rins, né? O Elura já, o Entice, usando o Entice, tá, gente? Elura, Entice, me confundo aqui, você já sabe o que eu tô falando, né? Olha ali, patologia clínica, ureia, de 7 animais, de 171 animais, 7 animais tiveram a ureia aumentada, 4 fósforo elevado e 1 creatinina elevada. Quer dizer, no estudo feito com Elura para gatos, né, eles colocaram lá na bula que eles não sabiam, né, se a mudança de estágio do doente renal crônico era por causa da doença em si ou se era por causa da capromorelina, né? Isso lá no Elura,
Mas aqui no Entice, a gente vê, é pífio, tá, gente? Esse número aqui, ele é pífio. É pouco, mas acontece. É que nem você pegar 2 copos ali, colocar 1 gota de veneno e 5 ml de veneno no copo, os 2 têm veneno. Não interessa a quantidade, o veneno tá lá. Só uma analogia aqui, tá? Então, lá no Elura, não sei se é por causa da doença ou se foi por causa da capromorelina. Mas aqui no Entice, eleva ureia, creatinina e fósforo. Tudo bom? Então, esse vídeo de hoje foi para mostrar para vocês, né, o que tem nas suas respectivas bulas, né? Sabe-se lá se a mesma bula do Brasil é a mesma bula dos Estados Unidos, que é a mesma bula da Europa, que é a mesma bula, né? A gente já viu lá no Librela que uma bula de um país é de um jeito, de outro país é de outro jeito, então a gente não sabe para onde vai, entendeu? Mas eu coloquei aqui, isso aqui é tudo dos Estados Unidos, tá? Então vocês viram ali que num produto é uma coisa, né? Não sei, mas aí no outro produto não, tem, mas é pouco, entendeu? Então bota lá, gente. Já não viu que no outro já tem? Então pega e corrige lá a outra bula, entendeu? Mas tá bom. Né? Não sei essas logísticas aí, Bom, a pergunta que vocês sempre me perguntaram pra mim fazer o vídeo do Elura, lá. Usaria no Miguel e no Rafael? Doutora, a senhora usaria o Elura no Miguel e no Rafael? Sim, eu usaria, tá, gente? Eu usaria a capromorelina. Por quê? Porque já se passaram muitos anos, né? A capromorelina, o Elura para gatos aqui nos Estados Unidos já tem 5 anos, né? E o Entice, capromorelina para cães, já tem 8, né? E os resultados que a gente vê na rotina de médicos veterinários americanos, né, são positivos. E outra, não chegou cartinha nenhuma da FDA para Elanco falando para nós veterinários conversarmos com vocês dizendo que deu BO, né, em 1.000 gatos ali, em 5.000 em outra acolá. Não chegou cartinha nenhuma. Diferente lá do Solensia, do Librela, né? Eu falo Solensia aqui porque o Solensia é o Librela, mas ele é pra gato, tá? Tem a mesma tecnologia, né? E também deixa quieto. Entendeu? Então não chegou cartinha de FDA. Então eu me sinto muito mais segura de usar, né, essa medicação no Miguel e no Rafael, caso eu precisasse. Tá? Mas eu, gente, como é que eu sou? Né? Eu tento as alternativas mais naturais que eu posso. Não tá dando certo? Aí eu vou pra indústria. Mas esse é o meu jeito. Tem tutores que não quer, eu não quero tentar nada natural, demora muito, né? E às vezes demora mesmo. Entendeu? Eu já quero logo a indústria. Bora. Entendeu? Eu penso de um jeito, meu tutor pensa de outro. Mas eu vou respeitar o que ele quer. É a diferença. Entendeu? Eu vou respeitar. Não é porque eu trabalho desse jeito com os meus animais, né, que o meu tutor tem que trabalhar. Tem que pensar como eu. Ele não tem que pensar como eu. Ninguém tem que ir nada. Entendeu? Ele é que vai decidir. Mas se o Miguel Rafael tivesse insuficiência renal, eu iria usar também. Porque eu sei que eu poderia manejar muito bem, né, a morte desses néfrons. E, de acordo com os trabalhos, né, isso aqui já é minha opinião, eu vejo muito mais benefícios, né, do que malefícios, tá? Se os meus gatinhos tivessem insuficiência renal. Claro que eu ia tentar um monte de coisa antes, se não desse, vamos para a indústria. E iria usar o Elura, tá? Eu iria usar o Elura. Então, a minha resposta, gente, tá aí para vocês. Doutora, é seguro? Eu tô com medo de usar. Já chegou aqui no Brasil, mas é novo? Gente, é novo no Brasil, aqui não é. Então, eu tô há 5 anos à frente de vocês, há 8 anos à frente de vocês, com relação à capromorelina, tá? Então, ao meu ver, eu acho bastante seguro, tá? Para usar e com base também dos relatos dos colegas americanos aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversinha. Aproveitem, tá bom? Parece que amanhã, é amanhã, gente? Não, é hoje. Amanhã também é feriado, gente. O que é um mês de feriado aí no Brasil? Não tô entendendo. Entendeu? As minhas amigas aqui, amiga, é feriado hoje ou amanhã, não sei, não lembro. Né, gente? O Brasil é cheio de feriado, oh Deus. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante para maratonar os meus vídeos lá no canal também.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversinha de hoje. Eu sempre estou aqui à disposição para tirar dúvidas, caso vocês tenham alguma. Tá bom, gente? E qualquer coisa, eu estou à disposição para atender os animais de vocês através da telemedicina. Tá bom? Um beijo para vocês. E a gente se vê quando, gente? O feriado daí não acaba nunca, né? Hoje é terça, aí é quarto, meu aniversário, amanhã, 42. 42 aninhos, ui. A gente se vê quinta, então, é feriado também? Né? Vocês vão me avisando aqui. Tá bom? Beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!